Fala, meu povo! Vamos continuar nossa correção agora com a questão de número 108. Partiu! Vamos lá. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura, grande problema ambiental, inclusive. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. Lindo! O hidróxido de sódio, ou seja, uma base, é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted e Lowry. Vamos lá, Chuchuco. O que significa uma reação ácido-base? A gente vai pegar um ácido e reagir com uma base. Então, a gente está usando o hidróxido de sódio. A gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que o hidróxido de sódio é uma base. Ou seja, a gente quer um ácido. O teste positivo será observado com o pesticida, ou seja, se a gente está usando uma base, a gente quer, para que dê um teste positivo, um ácido. Só que ele falou especificamente sobre a reação do tipo Bronsted-Lowry. E aí, como é que funciona o método de reação Bronsted-Lowry? Se liga. Geralmente, a reação de Bronsted-Lowry, ela acaba sendo muito confundida, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre doação de H+, ou seja, doação de prótons dentro da minha estrutura. Então, quem vai ser o meu ácido e quem vai ser a minha base de Bronsted-Lowry? Percebe? A gente não está falando sobre arrênios, tá? A gente não está falando sobre arrênios. A gente está falando sobre Bronsted-Lowry. São teorias diferentes. Eu gosto muito de usar o exemplo da água, né? Reação da água com a própria água, né? Autoionização da água, ou seja, H2O mais H2O. O que a gente vai ter aqui? Olha só, a gente vai ter a doação de um H+, de uma água para outra. Então, a gente vai ter a passagem de um H+, ou seja, de o que a gente chama de próton, né? Então, é a doação do nosso próton de uma água para outra. O que a gente vai formar como produto? Então, eu vou ter essa água de verde, que doou o próton, e eu vou ter essa água de vermelho, que foi a aceptora desses prótons. Nota o seguinte, a água verde que doou esse próton, ou seja, esse H+, ela fica como OH-. A água que recebeu esse próton fica como H3O+. Pô, lindo, né? A gente sabe que H+ e H3O+, entre aspas, são a mesma estrutura. Então, quando a gente fala sobre o processo de Bronsted-Lowry, a gente fala sobre ácido conjugado e base conjugada. Então, as espécies formadoras são os nossos ácidos e as nossas bases, e as espécies formadas são o ácido conjugado e a base conjugada. A gente tem o par conjugado, ácido com a base conjugada, base com ácido conjugado. Então, a gente tem o H3O+, sendo o nosso ácido conjugado, e o OH- sendo a nossa base conjugada. Ou seja, as espécies conjugadas são conjugadas com as espécies originárias. Então, esse cara aqui é o nosso ácido e esse cara aqui é a nossa base, certo? Então, a gente chega à conclusão que o nosso ácido é o doador de prótons, enquanto que a nossa base é o aceptor ou receptor desses prótons. Tudo bem? Então, a gente precisa entender o seguinte. Para que a gente tenha uma reação de Bronsted-Lowry do tipo ácido-base, a gente precisa envolver H+. Então, a gente precisa do hidrogênio. Nota que a gente não tem a presença do hidrogênio na estrutura 2. A gente não tem a presença do hidrogênio na estrutura 4. Aliás, desculpa, na estrutura 5. Mas também não tem na estrutura 4, né? A estrutura 4 poderia, por exemplo, ser envolvida num processo de Lewis, mas Bronsted-Lowry não. Então a gente fica entre a 1 e a 3. Pô, só que aí a gente vê na 1 que o hidrogênio ele está ligado a uma amida, né? Então o hidrogênio está ligado à amida da minha estrutura. O que isso quer dizer? Cara, a gente deveria saber, né, que as amidas, bem como as aminas, são bases.
Então, não dá para funcionar, não vai dar positivo, porque vai ser base com base, né? Afinal, a gente está usando o hidróxido sódio. Então, sobra para a gente como resposta a estrutura 3. Por quê? Porque a estrutura 3 tem o hidrogênio, está ele aqui, né, da hidroxila, e ele pode ser usado tranquilamente para poder fazer essa doação de H+, e servir como um ácido de Bronsted Lowry junto com o nosso hidróxido de sódio. Lindo, perfeito. Ou seja, com isso, a gente tem que a estrutura 3 é a estrutura possível para um positivo. Gabarito letra C. Fechou, meu povo? Mais uma questão? Agora, vamos partir para a próxima.